Olá e seja bem-vindo. O Congresso aprovou às pressas, sem debate com o plenário vazio, a reforma tributária. E quem comemorou bastante foi Luiz Inácio Lula da Silva, em suas redes sociais. Em tom de agradecimento ao Congresso Nacional, ele disse que, além de facilitar investimentos e ajudar o país a crescer, a nova legislação resultará em mais justiça tributária. No entanto, segundo Marcel Van Hatten, a tão necessária reforma tributária tornou-se uma PEC dos privilégios, uma PEC que aumenta impostos sobre a população, em especial os mais pobres, para conceder benefícios a uma elite empresarial e amigos do rei. Ainda segundo o deputado, a Câmara votar e aprovar uma reforma tributária desse jeito é uma vergonha. Vamos ver trechos do pronunciamento de Van Hatten. Nós vivemos um sistema esquisito no Brasil, esquisitíssimo. Assim, a democracia é relativa, diz o presidente da República a respeito da Venezuela, mas na verdade aqui está tudo relativo, né? O judiciário também é relativo e hoje o legislativo é relativo. O legislativo não precisa seguir as regras que impõe a si mesmo, ou seja, as regras previstas no regimento interno. Como queremos nós, como parlamentares, aprovarmos uma lei e pedir, deputado Silva, que ela seja seguida pela população? Com que moral? Que moral nós temos se o regimento aqui não é respeitado, se o rito legislativo não é seguido? E pior, para piorar, e aqui eu reforço que esperamos um pedido de desculpas da mesa à nossa assessoria. Quando a assessoria, de forma legítima, faz as suas ponderações e nos encaminha, ela não está trabalhando de forma inadequada e irresponsável, muito antes pelo contrário. Quando a mesa usa de subterfúgios tais, covardes diria isso, contra quem trabalha aqui conosco, para desqualificar o seu trabalho, a mesa na verdade está se diminuindo, está utilizando-se de autodepreciação e deixando o véu da dúvida sobre a sua atividade e não sobre a nossa, porque nós estamos trabalhando aqui de forma séria. Estamos discutindo aqui uma reforma tributária com pouquíssimos deputados em plenário, com alguns lobistas aqui, inclusive, que provavelmente poucos votos conseguirão daqueles que aqui estão. Nós estamos trabalhando aqui, senhor presidente, deputado Luiz Carlos Rauli, que tantos anos trabalha por uma reforma tributária de uma forma indecente, vergonhosa. Esse legislativo, lamentavelmente, deputado Lipe, eu sei que Vossa Excelência defende a reforma e tem toda a legitimidade para isso, está se autodestruindo. Nós não estamos apenas ajoelhados diante do Poder Executivo, Judiciário, comprados na maioria dos casos dos parlamentares pelo Poder Executivo, não. Nós estamos nos auto-implodindo. Votar uma reforma tributária que aumentará impostos, porque aqui está a tal da trava prevista, vou falar mais sobre ela. A trava é sobre os anos em vermelho. Os anos em amarelo, em que se pagou menos imposto no Brasil, não estão no cálculo da trava. Ou seja, a trava proposta na reforma tributária é uma trava que prevê aumento de arrecadação e aumento de imposto. E nós vamos votar essa reforma tributária desse jeito aqui, com poucos gatos pingados, deputados federais, muitos já voltaram para suas bases, desse jeito, sem discussão. Que vergonha! Que vergonha! Muitas vezes tenho orgulho de ser deputado, mas nesse dia me envergonho dessa... Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que estamos entregando para o Brasil mais impostos, mais Brasília e menos Brasil e mais complicação. Eu vejo pelas manifestações, principalmente dos acadêmicos da área do direito tributário, por exemplo, ou da contabilidade, dizendo que estão completamente insatisfeitos com uma reforma que lá atrás tinha a unanimidade. Tinha a unanimidade da defesa dos especialistas, porque todos sabem que nós precisamos simplificar o sistema tributário. Todos sabem que nós precisamos facilitar para o empreendedor e facilitar para aqueles que prestam contas em nome dos empreendedores, os advogados na área do tributário, os contadores e assim por diante. Mas, infelizmente, não é isso que está sendo entregue para a sociedade. Estamos entregando, deputado Cherini, um texto que vai aumentar a carga tributária, que vai concentrar recursos aqui em Brasília, diminuindo o poder de estados e municípios de ter
acesso à forma como é distribuída a sua receita, e nós temos um texto que acaba por fazer com que esta casa aqui também se autodeprecie ao fazer uma tramitação dessa forma, tanto na primeira vez quando estava aqui, como agora também na saída, na volta do Senado. Infelizmente não se poderia esperar outra coisa com um governo como o do PT patrocinando a reforma. Na verdade sempre fomos favoráveis à reforma tributária, mas o que eu estou sendo aqui é contra aumento de impostos, é contra benefícios setoriais, é contra utilizar-se de um argumento que é positivo, ou seja, descomplicar o sistema tributário manicomial brasileiro, para esconder todos os outros dispositivos desta PEC, que não é de reforma tributária verdadeira, é uma PEC do Lula e do PT para ampliar o tamanho do Estado, reduzir a capacidade dos entes federativos de gerirem suas próprias receitas. É uma PEC que infelizmente vem para beneficiar mais uma vez certos setores, inclusive o setor automobilístico de uma determinada região, em detrimento das empresas de várias outras regiões. E aqui menciono apenas um de tantos setores que estão a ser privilegiados, e muitas vezes não integralmente, mas apenas para alguns dos seus membros esses benefícios e privilégios específicos são concedidos. É uma pena, uma oportunidade perdida, é lamentável, e o pior de tudo, mentem para nós quando dizem que não haverá aumento de carga tributária. Mentem para o povo brasileiro quando dizem que haverá uma trava a impedir que a receita avança. Deputado Padovani, um estudo feito pela nossa liderança do Partido Novo, com a trava proposta na PEC. Para ficar bem fácil aqui de entender, os anos de 2012 a 2021 no gráfico estão em vermelho, e os anos de 2022 a 2023, há um asterisco ali porque o ano ainda não acabou, estão em amarelo. A carga desses impostos, IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, em percentual ao PIB, está na parte superior, varia de 13,13%, porque será 13 e 13%, no seu ponto mais alto, até 12,04% no seu ponto mais baixo, na parte vermelha, na parte do PT. E na parte amarela, o PT porque gosta de altos impostos, 11,79% e 10,88%. Por que eu estou trazendo esse gráfico aqui, deputada Bia? Sabe por quê? Porque na PEC que nós estamos agora discutindo, a trava vai ser calculada com base na média dos anos em vermelho. Ou seja, os 2 anos de menor carga tributária percentual no país, considerados estes impostos de 2022 e 2023, não estão considerados na tal trava. Vocês já viram isso, colegas? Deputado Mendonça Filho, é uma trava que está elevando a carga tributária potencial e possível no Brasil. Não é uma trava que está permitindo realmente que não se aumente impostos, considerados os anos mais recentes de 2022 a 2023. Ou seja, fatalmente com esta trava nós teremos aumento de impostos. E nós nem precisávamos dizer isso, bastava acompanhar a votação que se deu nesta manhã da medida provisória 1185, que já é um roubo, porque ela está mudando as regras do jogo durante a realização da partida. As empresas que têm subvenções estaduais, têm subsídios, têm algum tipo de benefício fiscal, passarão agora a pagar um percentual deste benefício em impostos para o Lula e para o PT. Para a Janja poder viajar aí o mundo todo, para o Lula ter
Como é que é, deputada Bia Kicis? Linhas de algodão egípcio, fios de algodão egípcio, sei lá o que, nos seus lençóis. Um absurdo! E quando dizem que querem botar o pobre no orçamento, é para pagar a conta. Só para isso. Somos contra esse projeto.